Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar os 4 evangelhos de Rustem, no volume 3, o tema Rasga-se o véu do templo, tremor de terra, aparição dos mortos, obscurecimento do sol, palavras do centurião. Esse tema nós encontramos em Mateus, no capítulo 27, versículos de 51 a 56, Marcos, capítulo 15, versículo de 38 a 41, Lucas, capítulo 23, versículo 45 e versículos de 47 a 49. Vamos ler o texto de Mateus e já fazer uma tradução mais adaptada. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que neles dormiam o sono da morte ressuscitaram, e saindo dos túmulos, depois da ressurreição, vieram à cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus observaram o tremor e tudo o que se passava, encheram de grande medo e disseram: este era verdadeiramente Filho de Deus. Lá se achavam observando as coisas de longe muitas mulheres que desde a Galiléia acompanhavam a Jesus, assistindo com o necessário. Entre elas estavam Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. No texto de Marcos, no versículo 40, diz que esta mãe dos filhos de Zebedeu se chamava Salomé. E fala também que outras mulheres estavam ali presentes e com ele subiam para Jerusalém, como diz o versículo 41. Em Lucas, diz no versículo 45, escureceu-se o céu e o véu do templo se rasgou de meio a meio. No versículo 47, diz que o centurião, vendo isso, ali, na verdade, ele vai então fazer a seguinte ponderação: vai glorificar a Deus e vai dizer: verdadeiramente esse homem era justo. E ainda acrescenta Lucas no versículo 48. Toda a multidão dos que assistiam esse espetáculo, vendo o que acontecia, se retirava batendo no peito. Muito bem. Então nós temos aqui, que, como nós vimos na vez passada, Jesus dá o brado, um grande brado na cruz, e entrega o Espírito a Deus, e diz: nas suas mãos eu entrego o meu Espírito. Aquela frase do Eli, Eli, lama sabachthani, ou melhor, meu Deus, por que me desamparaste? Nós já vimos que não é uma frase em si solta, é uma oração, que é o capítulo 22 do Salmo. Então, se recita o Salmo. Como aqui no texto, se eu quisesse hoje dizer que um mártir estava morrendo na cruz e tal, rezou falando Padre Nosso, Pai Nosso. E é lógico que eu não preciso botar a oração toda, Pai Nosso, vai no céu, santificado. Então, a mesma coisa essa frase: meu Deus, por que me desamparar? É o início de uma oração. Então, lendo a oração toda, é uma oração do justo que confia em Deus.
Inicialmente, externamente, parece que é um abandono do pai. Mas quando a gente olha a vida funcionando, a gente olha nas reentrâncias ou nos detalhes, a gente vê a presença de Deus, que não abandona ninguém, que está presente em tudo e que o justo clama por ele. Então isso nós vimos na vez passada. E é explicado também numa passagem que Jesus diz, por enquanto que eu não vou, o Espírito da verdade não vem. É necessário que eu vá para que ele venha. Essa busca do conhecimento, essa busca da verdade, quando você está com o professor, toda vez que você está em sala de aula com o professor, você pergunta ao professor, o professor te explica. Professor, eu tenho essa dúvida aqui, professor, esse exercício aqui, como é que faz? Muito bem. Depois você tem que ir para casa e fazer sozinho. Aí, em casa, é que você vai ver se está preparado ou não, se você entendeu a lição. Né? Então, por enquanto que o mestre está presente, você não vai para frente, porque você fica na dependência dele. Há uma outra passagem no texto evangélico que diz assim: por que os seus discípulos não fazem jejum? Ele diz: mas como é que vai fazer jejum na festa de casamento? Por enquanto que o noivo está presente, a gente não faz jejum. A gente está lá comendo e tal. Depois que o noivo vai embora, as coisas são retiradas da festa. Mesma coisa é isso. Por enquanto que você tem esse contato com o divino, você não tem dúvida. Então é necessário que eu vá para que a verdade venha dentro de você. E aí há um processo de evolução. Então, meu Deus, por que me abandonaste? Há uma aparente ideia de abandono. Mas é como se fosse por uma outra vibração, por uma dimensão mais alta. E você tem que fazer um esforço para chegar nesse nível, para estar mais alto. Por isso que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de 1 a 10, que o Cristo passou a ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Passou a ser, porque não era, houve um processo de crescimento espiritual. Quando você cumpre uma missão, quando você cumpre perfeitamente uma missão, você cresce espiritualmente. Nós não conseguimos entender nem Jesus, imagina uma nova etapa de crescimento, mas as Escrituras deixam isso claro. Aliás, ele fala isso para os discípulos na estrada de Emaús. Mas não deveria o Cristo sofrer? Aí o sofrer é o sofrimento da cruz. É o sofrer no sentido de passar por tudo isso, inclusive desde o nascimento, tudo, para entrar na sua glória. Então, dele para com ele mesmo há uma glória. Então, é necessário que eu vá para que essa verdade venha. Então, a expressão, meu Deus, por que me abandonaste, lá no Salmo, e que também Jesus faz a oração, é o sim que você tem que dar para atingir uma nova etapa de crescimento, de iniciação, de progresso. Né? São os estágios de várias ordens religiosas, né? Como na Rosa Cruz, como na maçonaria e outros, né? Nós temos os graus. Então, cada vez você vai passando de grau em grau. Paulo de Tarso, ele fala de espelho em espelho, até que a gente chega num nível mais alto, assim, gradativamente. Então foi isso que ali passou na cruz. Aí chegamos nesse capítulo de hoje, em que houve esta grande glória, essa grande iniciação, esse cumprimento perfeito da missão. E a missão termina com tudo está consumado, ou melhor, tudo foi realizado como tinha de ser realizado. As Escrituras não falhou, como o próprio Jesus diz em João, no capítulo 10, versículo 35, e as Escrituras não podem falhar, tudo foi cumprido, e a frase que ele diz, tudo está consumado, e neste processo de tudo realizado, seria a melhor tradução para tudo consumado, ele diz, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Então me entrego toda a você, porque toda a minha vida é sua, toda a minha vontade, eu coloco a minha vontade, a minha vida como propriedade sua. Nas suas mãos eu entrego o Espírito, eu entrego aquilo que eu sou em realidade. Já não quero que me pertença, eu quero que pertença a ti. Já não se sente nem mais dono de si mesmo. Ele se entrega totalmente a Deus. Olha, o que nós vemos aí
na visão que a gente sempre fala da queda espiritual, como bem explicado pelo professor Pedro Paulo, ser uma integração total a Deus, um sim total a Deus. Muito bem. Agora, no capítulo de hoje, vai falar que nesta hora o sol ficou escuro, como diz Lucas, o véu do templo rasgou de alto a baixo, o véu do templo rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os túmulos se abriram, os santos saíram do túmulo e dormiam no túmulo e apareceram nas cidades. Os santos que dormiam no túmulo, ou melhor, que estavam enterrados, as pedras do túmulo se abriram também, eles apareceram para as pessoas na cidade santa, que é nada mais do que Jerusalém. E aí, diante dessa situação, os que estavam ali tremeram, ficaram com medo, e um centurião, juntamente com os que estavam em guarda com ele, o centurião cuida de uma centúria, juntamente com a guarda que estava sobre o comando do centurião, que estava ali crucificando Jesus, eram romanos, observando tudo isso, evidentemente com o tremor da terra e com o céu ficando mais escuro diante de toda essa situação. Eles observaram, e o centurião fala uma frase, verdadeiramente esse é filho de Deus. Que os teólogos questionam demais essa frase, porque ela saiu da boca de um romano, um filho de Deus, ele verdadeiramente é um filho de Deus. Olha, teria que conhecer os assuntos do judaísmo para falar uma frase dessa. Sendo ele romano, então há todo um questionamento com relação a isso. Segundo, também, que Lucas já apresenta uma palavra melhor na cabeça dos teólogos para a situação, que ele, observando todos esses fenômenos e como Jesus procedeu na cruz, as suas atitudes na cruz, e observando todos esses fenômenos, o céu ficando escuro, tremendo, a terra tremendo, a pedra rachando, lá com o terremoto, os mortos se levantando e aparecendo para as pessoas em Jerusalém, etc, etc. Observando isso tudo, diz assim, verdadeiramente era essa justa. Vamos, por enquanto, observar esta passagem, e que ele era justo. Ora, ele como representante de Pilatos, podemos dizer, alguém que pertencia à guarda de Pilatos, ele era romano, então Pilatos já fez o julgamento de Jesus, e várias vezes não viu nenhum crime em Jesus, não viu nada de errado em Jesus. Algumas vezes ele queria que eles não condenassem Jesus, mas não vi nada de errado. Ele entrevistou Jesus, fez perguntas, questionou, e as respostas coerentes. Então ele queria libertar Jesus. E eles não crucificam, até que tem aquela passagem em que ele ainda tentou uma última situação, apresentando um criminoso, um ladrão, que no caso era Barrabás, e perguntou: qual vocês querem por liberto, o Cristo ou Barrabás? E a multidão impelida, ou melhor, influenciada pelas autoridades religiosas de Israel, a multidão gritou: crucificam sim, a Jesus e liberte Barrabás. Então, quando o centurião, ele fala isso, volto mais uma vez a dizer, centurião que cuida de uma centúria, ou melhor, cerca de 100 soldados. Quando o centurião, ele fala, verdadeiramente ele era justo, ele está se reportando a esta ideia de Pilatos, onde houve esse questionamento: ele é justo ou não é justo? Aí Pilatos lava as mãos: olha, então é vocês que estão querendo condenar ele, eu não vi nada de errado. Agora o centurião chega a essa conclusão, observando tudo isso. Realmente, Pilatos estava certo, ele era justo. Então, os teólogos, eles preferem mais essa passagem de Lucas do que a de Mateus, quando ele diz: verdadeiramente esse é filho de Deus. Porque sendo ele era romano, como que ele conhecia a doutrina judaica? Vamos deixar isso assim, ainda de quarentena por enquanto,
para as nossas reflexões mais à frente. Depois diz também que as mulheres mais de longe, porque nem todos podiam ficar ali perto da cruz, até o ambiente, o local, o Calvário não era muito grande. Esse negócio do Calvário muito grande é coisa de filme. Lá a pedra onde é o Calvário é um local pequeno, menor, tanto que a Calvário quer dizer crânio, uma pedra arredondada. E, certo? Também não podia ser muito alto, porque o criminoso tinha de levar a cruz. Se fosse muito alto, ele não aguentava carregar a cruz, era muito cansativo, né? Era impossível. E depois também não podia ser muito alto e muito grande, porque a multidão não via, tinha que ficar de... E a condenação era um espetáculo, por isso que Lucas usa essa expressão, observando esse espetáculo, era como se fosse um teatro, né? Em que as pessoas tinham de refletir para não fazer aquele erro. Era isso que Roma queria. Para Roma, a pessoa era condenada, ficava na cruz a plaquetinha do motivo da condenação, e as pessoas passando, observavam, refletiam, né, nesse grande, como diz Lucas, nesse grande teatro, nesse grande espetáculo. E ali, então, as mulheres mais afastadas, por isso que diz de longe, observavam e falavam quem eram essas mulheres. Que estava, como diz João, né? João Evangelista, estava a mãe de Jesus, estava o próprio discípulo amado, que é o João Evangelista, e o texto aqui diz que se encontrava Maria, irmã da mãe de Jesus, também se chamava Maria. Isso é muito comum, tem muitos nomes parecidos, né? E hoje, quantas Marias você tem dentro? Pessoas são filhas e se chamam Maria, né? Irmãs chamavam Maria. Então ela tinha uma irmã chamada Maria, e diz o texto que era mãe de Tiago menor, mãe de José, eram chamados irmãos ou primos de Jesus. Então nós tínhamos o Tiago, que deu aí o São Tiago das Escrituras, né? Tiago escreveu um dos livros do Novo Testamento, Tiago. Tem um outro irmão dele, que era Judas. O nome dele era Judas. E escreveu uma das cartas também do Evangelho, que é o São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, tá certo? Ele tinha um outro irmão chamado José, e tinha um outro irmão chamado Simão. E ainda haviam as irmãs, no mínimo duas, está no plural, no mínimo duas. Tudo bem? Esses eram chamados primos de Jesus. Desses, dois faziam parte do apostolado do Mestre, que é Tiago, o menor, e Judas Tadeu, fazia parte do apostolado de Jesus. Depois, lá na frente, anos depois da morte de Tiago, que é o que vai acontecer no ano 62 depois de Cristo, depois da morte de Tiago, Simão, que eu falei que tinha um chamado Simão ou Simeão, esse entra para dirigir a igreja de Jerusalém, mas não fazia parte do apostolado de Jesus. Muito bem. Estava ali então Maria, Maria mãe de Jesus, João Evangelista, estava Maria de Madalena, a Maria, mãe desses primos de Jesus, irmã da mãe de Jesus, e a mãe de Tiago maior, e João Evangelista, que se chamava Salomé. Então essas mulheres estavam ali. Diz a passagem que essas mulheres, Maria de Madalena, Maria, tia de Jesus, Salomé e outros, cuidavam desde a Galileia das necessidades de Jesus e do grupo. Como está lá em Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Né? Ali estavam presentes mulheres que vinham da Galileia, lá da onde Jesus morava e começou o seu apostolado. Para a gente falar de regiões, são duas grandes regiões que nós temos, que é a Galileia e a Judéia. Jerusalém fica na Judéia, aonde Jesus foi crucificado, né? E aonde Jesus morou, Nazaré, fica na Galileia. Onde ele começou a pregar? Em Cafarnaum, na casa de Pedro, que também fica na Galileia. Então as mulheres seguiam Jesus desde lá. E diz o texto
cuidando de tudo aquilo que ele e o grupo precisavam. Fora também diz que tem outras mulheres que começaram a seguir depois Jesus, principalmente ali na cidade santa de Jerusalém, e acompanharam ele por Jerusalém. E como ele foi para a cruz, também essas outras mulheres estavam aí. Tá? Bom, aí já conversamos sobre tudo. Agora nós temos que falar o que negócio é esse do céu ficar escuro, da terra tremer, da pedra rachar, do túmulo se abrir, dos mortos que estavam dormindo aparecerem, e que negócio é esse do véu do templo se rasgou de cima a baixo. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos para refletir é o chamado paradoxo cristão. O paradoxo cristão diz o seguinte, que o Cristo, ele era um ser divino. Nós não temos a capacidade na nossa cabeça para entender essa glória do Cristo. Mas podemos citar uma frase. Está lá no início do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3. Nada do que foi feito com relação à terra, ao nosso ambiente, ao mundo. E por que a gente sabe que é com relação à terra e ao nosso mundo? Porque naquela época eles não achavam que haviam vários outros mundos. Tudo bem? Para eles o mundo era só. Quando falava de mundo, falava da terra. As estrelas, não entendiam que as estrelas são astros. Não, as estrelas eram lâmpadazinhas enfeitando o céu. Então nós temos que ir para a cabeça daquela época. Quando falava de mundo, era um mundo que se conhecia. Então, falando deste mundo que agora nós sabemos que é o planeta Terra, diz lá, nada do que foi feito sem ele. Então, para a gente ter uma ideia do que é a glória dele, essa condição de um ser divino, né, é que é isso. Tudo o que aconteceu no planeta Terra foi ele que fez. Ele fez a Terra e cuida de tudo que existe na Terra. De todos os reinos, mineral, vegetal, animal, nominal, e realiza o processo de desenvolvimento de tudo isso. Então, é assim que começa, inclusive, o Gênesis. O Gênesis, lá de Moisés. Né? Lá já vai aparecer, já o Yahvé, ele já começa a aparecer no capítulo 2, e aí toda a obra, toda a criação está sob a supervisão dele. Certo? E ele é apresentado como cada povo tinha o seu Deus, ou cada povo tinha o seu espírito protetor. As escrituras apresentam ele como sendo o maior de todos, os outros insignificantes perto dele. Muito bem. Então, ele vivia nesta glória. E diz Paulo de Tarso na carta aos Filipenses, que ele não querendo se manter nessa glória, ele tinha por direito, ele se humilhou, vindo na condição de homem. E na condição de homem, sendo obediente a tudo, a todas as leis, cumprindo todas as regras, todas as leis aqui no mundo. Há uma passagem nas Escrituras que diz assim, é de Paulo, quando ele fala, ele veio debaixo da lei, a lei é a Torá, cumprindo todas as regras que a Torá mandava. Então, ele tinha de vir na forma de homem, porque só homem pregava em praça pública. Tinha de vir esperar fazer 30 anos, porque diz o livro Número, só com 30 anos que a pessoa poderia pregar. Tinha de, com 8 dias, ser circuncisado e ganhar um nome. Foi o que acontece, né? E com 40 dias tinha de se apresentar no templo e ser pago, ser resgatado por 5 ciclos de prata, e os textos mostram isso. E repare, veio sob a lei. Até quando ele chega diante de João Batista, aí já está com 30 anos, já vai começar a pregar.
João observa quem ele era e vê espiritualmente espíritos luminosos descerem para ele, como uma pomba desce. A ideia da pomba não tem nada a ver com a pomba, né? Mas espíritos luminosos descendo sobre ele. João, observando isso, disse: mas você vem a mim, sou eu que tenho que ser batizado por você, porque Jesus cumpra isso por enquanto. Quer dizer, foi obediente a tudo. Não é a sua missão, não é batizar? Então estou me apresentando aqui para ser batizado. Eu sei, você está certo, João, eu deveria te batizar. Eu tenho um batismo maior que o seu, como o João fala. Eu batizo na água, ele batiza no fogo do Espírito. Algo muito superior, mas ele foi submisso a tudo. Então, diz o texto, ele tendo essa glória, veio nas condições humanas, à semelhança de homem, obediente a tudo, obediente à lei, à Torá, cumpriu todas as regras. E mais, ainda foi julgado, e diz Paulo, e morreu, e morte de cruz. Quando ele fala morte de cruz, quer dizer, é o bandido dos bandidos. Porque um romano não ia para a cruz. Por isso que Paulo, sendo cidadão romano, ele foi degolado. Ele ganhou essa vantagem de ser degolado. Porque só o estrangeiro, quer dizer, aquele que não era merecido, e era depois de um julgamento, e no julgamento, em Roma tinha o direito romano, o julgamento, por isso que Pilatos fez tanto, julgou tanto, daí Pilatos teve de lavar as mãos, um erro profundo, porque ele tinha de encarar se não tinha erro, mas mesmo assim, olha, mesmo sendo colocado sem erro por Pilatos, ele aceitou a morte mais infame que tinha na época, né? E sem direito nenhum, e no meio de bandidos de ladrões. Então essa humildade, e ele então fala no Getsemane, no Monte das Oliveiras, antes de tudo isso começar, né? Ele fala: Pai, ou Abba, Paizinho, Pai querido. Essa é a primeira palavra que a criança aprende lá no judaísmo. Abba e Ima, papai, mamãe. Ele tinha essa intimidade, ele não chamava Deus de pai. As traduções que eu coloco, ele falava de paizinho, na mesma linguagem que a criança utiliza, o paizinho, pai querido. Pai é tudo para mim, meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele queria fazer a plena vontade divina. Então ele veio numa missão, e sair dessa condição divina e vir nessa condição de homem, leva milhares de anos de planejamento da missão dele aqui. Não vamos nem falar de encarnação, porque o caso dele é excepcional. Ele nasceu de forma diferente, por isso, e vai ter uma morte diferente, mas, dada a sua grandeza, não se encaixava numa biologia, a própria biologia não suportaria a sua dimensão, mas esse planejamento levou séculos e séculos. Tanto que as Escrituras, desde o início, desde o Gênesis, passando por todos os profetas, anunciam a vida dele. Anunciam a vida dele. Então já estava tudo planejado, até não fazem as referências. Olha no meu livro Regina, o Evangelho de Maria, quando eu falo, pego versículos mostrando sobre a vinda de Maria à Terra. Versículos se referindo a Maria, havia também planejamento para a mãe, planejamento para aqueles seres todos que vinham de alta hierarquia, como José, como o velho Simeão que pegou o menino nos braços, já planejado. Ele ficava sempre esperando para ver o menino, porque o Espírito disse para ele, um Espírito: você não vai morrer sem antes ter nos seus braços o menino tão esperado, o Messias. E aí, de repente, o Espírito fala para ele: vai ao templo. Ele chega no templo, o menino está lá. Ele pega com o menino nos braços, fala de Jesus, fala as profecias sobre Jesus e também fala sobre Maria, sobre as dores de Maria. Mas
Logo depois vem a profetisa Ana, 84 anos de uso dedicado ao templo. Ela vai falar várias profecias da vida de Jesus. Assim começa a missão do Mestre. Eu quero dizer, então, que desde o início, séculos e séculos antes da chegada dele aqui na manjedoura, em Belém, havia todo o planejamento. Ele vem, nasce em Belém, num ambiente humilde, junto com os animais. Não é isso? Os animais de Belém. E aí, espera na lei até ter 30 anos. Olha que submissão. E aí começa a pregar. E aí prega durante 3 anos. E depois de toda a pregação, agora vamos exemplificar, como nós vimos há um tempo atrás no Evangelho de Mateus. E agora, terminado tudo isso, que é toda a pregação, todo o discurso, ele vai começar o trabalho na cruz. A missão dele na cruz, que é a missão do exemplo. E aí vai e termina com o exemplo do perdão e da confiança em Deus e da entrega em Deus e da busca de uma glória maior. Tá certo? Agora, então, ele começa todo esse trabalho e vai começar com 30 anos com as pregações e com a cruz, com a exemplificação. Um exemplo. E com esse exemplo, o cumprimento perfeito da sua missão. Tudo aquilo foi planejado, toda a missão chega ao resultado maior, né? A vitória total. Tudo consumado, foi tudo realizado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí então ele faz essa vitória, é a entrega total a Deus, né? Colocando Deus, ele, como propriedade de Deus. Eu já não me pertenço, sou tudo Deus. Aí a integração máxima, né? Se nós formos pensar isso no Avatar, é a integração máxima. Mergulho total em Deus. São Nirvana. Rompeu tudo e mergulho em Deus. Nas tuas mãos me entrega. Pronto. Esta evolução, quando acontece algo assim, e que alguém faz um trabalho como esse, tem que haver, mesmo para qualquer ser que esteja em volta dele, tem que ser beneficiado. Só a presença de um homem desse beneficia todo mundo. Todo mundo recebe bênçãos sobre bênçãos da presença de um avatar desse. A gente pode até chamá-lo de avatar. A presença de um gigante desse. E todo um trabalho de realização e de crescimento ainda espiritual, né? Ele avança para algo que a gente nem entende, que seria uma coisa maior ainda, uma conquista maior. Toda vez que você conquista algo, não é só você que conquista. O que está à sua volta recebe essas bênçãos. Então eu queria mostrar aqui uma passagem interessante que eu trouxe para a nossa reflexão, que é a runa lá dos povos do norte, né, indo-europeus. Nós temos uma runa, que é a runa 17, que ela é assim, a semelhança de um M, em que se chama Vaz. Essa runa 17, ela é a runa do progresso, ela é a runa do movimento. Não é um movimento rápido, não, é um movimento lento, mas medido, seguro, de alguém que sabe o que está fazendo. Então há um movimento, há um progresso, não é um progresso super rápido, superficial, é um progresso
seguro, verdadeiro, mas que vai e espalha muitas bênçãos. Por isso que a imagem antiga, na época do bronze, para essa runa número 17, é o cavalo. Mas como é que era a imagem que aparecia nos desenhos, nas pedras naquela época? Era um cavalo puxando o sol. Será a imagem que fazia. Então tinha um cavalo e ele estava atrelado ao sol, e ele, conforme que ele ia fazendo o seu movimento, o seu progresso, ele arrastava o sol. Poxa, esse cavalo é poderoso, né? E no exato momento em que o cavalo que puxa o sol, o movimento do sol, ou melhor, pelo movimento desse cavalo, o benefício que esse cavalo faz, beneficia todo mundo. Porque o sol é puxado por ele, e aí nós temos a manhã, né? A aurora espetacular. Depois o dia vai então nascendo, aí chega no meio-dia, o sol espalha a bênção, vida para tudo, sendo o sol uma vida, luz. Aí o sol depois vai repousar, todo puxado pelo cavalo. Esse cavalo vai e puxa ele é muito poderoso. Mas conforme então que ele vai fazendo o seu exercício, o seu movimento, o que ele faz? Ele está distribuindo bênçãos para os outros. É isso que eu quero falar. Toda vez que você faz um movimento de bem para você, algo de bem, ou de algum crescimento que você faz na tua vida, na tua natureza, no exato momento que você melhora alguma coisa, os outros que estão à sua volta melhoram. Então a frase lá, principal dessa runa 17, é a seguinte, queria que vocês guardassem, que é muito bonito. Quando cultivo minha natureza, tudo mais faz o mesmo. Quando eu cultivo a minha natureza, tudo mais faz o mesmo. Tudo bem? Mesmo quando a gente não entende, você não entende uma missão daquela pessoa, você não entende aquela vozinha que se dedicou tanto na sua família, você não entende ela, porque que ela foi assim tão má, mas não tem como de alguma forma ela não ficar dentro de você. Tem um exemplo dessa minha tia que me criou, né? Acho que minha mãe morreu. Ela cuidou do pai o tempo todo. O pai ficou quase 20 anos na cama. Aí depois a mãe dela pegou Alzheimer, né? Aí ela vai cuidar da mãe mais 11 anos na cama. Aí depois que ela podia então namorar, a minha mãe morre, ela vai cuidar de mim. Então, existem essas almas que passam assim, não faz nada. A gente acha que é nada. Ela, todo mundo fala assim, ela não estudou, levou uma vida só, assim. Mas é quanta bênção. Né? Essa vida vai influenciar toda a família. Influencia de tal maneira que ela comprou uma passagem para Brasília e meu pai comia lá todo dia na casa dela. E ela, pela primeira vez, ia passar uma semana lá em Brasília. E o meu pai não ia almoçar lá. E o papai chegava e fazia assim, ó. Fazia com a mão o voo do avião. Começa a subir, daí pum, cai. Aí ela ficava vendo aquilo, foi, cancelou a passagem, não foi viajar, fez comida para ele. Até nisso era fácil. Eu me lembro, meu filho, você quer comprar roupa onde? Eu disse, eu quero comprar na Adonis. Hoje não tem mais essa loja, né? Adonis, eu quero comprar na Adonis. Então seu pai vai lá comprar, vai comprar uma coisa e comprar para ele. E eu disse, nossa, essa compra está alta, meu filho. Eu só comprei essas coisas, foi assim, tão alto. É porque ela sempre, ela sabia que estava também comprando roupa para ele. Mas fazia questão, né? Fingia que não entendia, obrigava e fazia comigo. Então, são algo que você pode dizer assim, foi enganada? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é o amor, né? É o amor, é a dedicação. E isso marca a vida de uma pessoa. Agora eu estou contando aqui no caso da minha tiazinha, né? Você imagina, um ser como Cristo, quando ele vem na terra, né? Só a presença dele, imagina, quando vem um missionário assim na terra, ele traz juntamente com ele, em todos os lugares, um mundo de gente, em todos os departamentos, em todas as áreas, para aproveitar a presença dele
vai ter um novo clima, uma nova energia, uma nova vibração, para que a humanidade dê um passo. Né? Olha o grande passo que Roma deu, né? Um direito romano, uma liberdade entre os povos, né? Grandes governantes, imperadores, homens brilhantes. O próprio Herodes, nós fizemos as visitas lá, aquele que matou as princesas. Nós fizemos a visita aos templos, aos castelos, às defesas de guerra construídas por Herodes. Obra de imensa grandeza. Ele, pelo mundo judaico, é considerado um dos maiores gênios que o judaísmo tem. Mas é sempre assim, quando vem alguém grande, vem um sonho, a vida é pródiga, né? Vem Pedro Balde, eles mandam junto Charles Darwin na mesma época, né? Vem Kardec, vem Rustem, manda logo Chico Xavier, é tudo. É uma grandeza de bênçãos. Imagina quando vem Francisco de Assis, vem junto com Francisco de Assis, de outro, né, que vem adiantar a renascença 300 anos antes da pintura. Né? E assim vai por essa. Então, quando um gigante desse passa, tudo é influenciado por ele. E mais do que influenciado por ele, não quero dizer só as pessoas, a natureza. Os bichos mudam. Recebe aquele fluxo, né? As próprias pedras, tudo. Então vamos lá. Então, primeiro que o sol escureceu. Diz o livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 8, que Jesus é o sol de justiça. Está no livro de Malaquias, dizendo que o Cristo é o sol de justiça. Agora aquele sol brilhou tanto na cruz, vocês imaginem a cruz como um grande teatro, que o outro sol, todos os outros, nada era insignificante diante daquela grandeza. Não era nada. E fora também, que nós já conversamos aqui, externamente, os espíritos sofredores, angustiados, os inimigos do Cristo, tentando de alguma forma, não frear a missão dele, porque eles sabiam que era impossível, mas de alguma forma frear a nossa compreensão, né? Criar um ambiente de vibração ruim em torno do local. E quando nós temos vibração ruim, reflete na natureza também. Aí o sol ficou escuro. Mas é mais que isso. Ficou porque diante do Cristo, o sol não significava nada. Nós já conversamos aqui sobre Francisco de Assis. Quando ele tinha pego a doença no Egito, Santa Clara fez um pano, colocou no olho dele e ele não podia ver a luz, nem do sol, nem de noite a luz da tocha. E ele, então, pega um pedacinho de madeira e faz música e letra, que eu cante com todas as criaturas. E começa a dizer, o sol é a imagem de Deus. Aí começa falando da beleza do sol. Como ele não podia ver. Falando da beleza do sol. Que sol que ele está falando? É antes de tudo o sol divino. Ele não está falando do sol Cristo, do sol nosso, aqui do nossa estrela de quinta grandeza, como nós sabemos. Está falando de algo maior, que é o sol Cristo. Ele estava dizendo. De alta grandeza, de alta dimensão. Aquilo que ele fala aqui, o sol da justiça. Diante desse brilho dele na cruz, foi um brilho tal, que vai influenciar toda a humanidade. Por causa daquele fenômeno, até hoje, a humanidade está mudando, se transformando. Por causa disso, ele vai se transformar no maior best-seller. Nunca teve ninguém que vendeu tanto livro, nunca teve ninguém que se escreveu tanto livro sobre Jesus. Então, faz uma revolução, como se o sol já não fosse nada perante ele. O sol não foi suficientemente grande para nos transformar, mas ele foi. É isso. Outra coisa, diz que houve um tremor na terra. A própria terra se abala. E se abalou de tal forma que criou-se a seguinte coisa, antes e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. Até o tempo, o calendário mudou. Mas a própria natureza, mesmo como terra, a mãe terra, o planeta, deu virada evolutiva. O derramar dele, fluídico, espiritual, a energia portentosa que ele derramou, muda a direção, o rumo da história, o rumo do planeta.
transforma o próprio ambiente da terra. É engraçado que, olhando as pedras, a pedra lá do Calvário, que é chamada crânio, estava a rachadura do terremoto. Rachadura. E mais, e aí ninguém pode chegar e falar que São Francisco é um mentiroso. Nem pode dizer que ele é um ingênuo diante de tudo aquilo que ele falou. Mas na hora que ele ganha os estigmas, que ele está lá no alto do Monte Alverne, a cerca de 2 horas de carro de Assis, lá no Monte Alverne, ele diz: essas pedras daqui são assim pontudas, porque o terremoto que aconteceu na hora da morte de Cristo também aconteceu aqui. E este ambiente também foi influenciado pelos terremotos dessas pedras, para criar aqui no Alverne o mesmo ambiente para eu também receber a crucificação só de ordem espiritual. Nós não podemos, naquele final da missão de Francisco, chamá-lo de ingênuo, porque se tem alguém que não foi ingênuo, foi ele. Se teve alguém que não tinha grandeza, ele não é. Aí isso é fanatismo. Francisco, alguém que mudou a história da Idade Média. Também a Idade Média é antes e depois de São Francisco. Tanto que ele é chamado o Alter Cristo, o outro Cristo. Mas diz mais, não só a terra tremeu, a pedra rachou, e racha lá, é lógico que não foi um terremoto universal, porque senão os livros de história registravam isso, mas alguns pontos ali, até hoje tem abalo sísmico naquela região de Jerusalém, ali houve um abalo sísmico naquela hora, e diz São Francisco que em alguns lugares aconteceram também esse abalo, e que lá na região do Alverne também a Itália teve este abalo, por sentindo. Muito bem. Outra, os sepulcros se abriram dos santos que dormiam, e eles ressuscitaram e começaram a aparecer para as pessoas da cidade santa, ou melhor, em Jerusalém. Aí é uma brigalhada tremenda sobre isso, porque haviam santos antes do cristianismo. Se eles estavam no túmulo, e foram chamados de santos, o cristianismo vai começar ali, então haviam santos antes do cristianismo. E se eram santos, por que dormiam? E no túmulo? E os túmulos se abriram e eles aparecem para muitas pessoas. Evidentemente, isso não tem absolutamente nada a ver com dormir. É lógico que tem muito espírito que morre e não levanta, não acorda, fica preso ao túmulo durante um ano, muitos anos e séculos. Sim, é verdade. Mas não é o caso, porque não seriam chamados de santos. É que a concepção judaica, na concepção judaica, ainda para alguns não estava muito claro esta coisa do corpo espiritual, que Paulo vai explicar de forma clara na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que a gente dorme em corpo material e ressuscita em corpo espiritual. O corpo não é o mesmo, ele vai explicar por todo o capítulo 15 o corpo espiritual. Naquela época, não se tinha, e muitas correntes espiritualistas hoje, e evangélicas, acham que o sujeito morre e fica lá morto, aguardando tocar a trombeta para ele ressuscitar. E acham então que Jesus fez nada mais, nada menos do que ali na cruz, que alguns que estavam dormindo ressuscitassem, né? E apareceram. E aí viu um questionamento, e depois que fizeram, voltaram para o túmulo e deitaram lá para esperar o julgamento. Aí há várias correntes, e uns acham que não, eles seguiram com Jesus para o céu, outros acham que voltaram para o túmulo, e assim vai. Era a concepção que você tinha ideia de um corpo espiritual. E aí achava que o sujeito ressuscitava com o mesmo corpo, tanto que e ressuscitando com o seu mesmo corpo, eles ressuscitados com o corpo do santo, aquele corpo do túmulo abriu e eles apareceram. Olha, por que o mesmo corpo? Porque o perispírito é igual ao corpo físico, ou o contrário, o nosso corpo físico é igual ao perispírito, ao corpo espiritual. Então o que acontece? Haviam espíritos daquela época, espíritos que estão trabalhando com Jesus, espíritos que eram considerados pelos judeus mortos, ou melhor, que estavam dormindo no sepulcro, mas não estavam nada de dormindo, e que apareceram naquela hora, como se fosse um fenômeno tão extraordinário que não se
circunscreveu as coisas da terra. Ao lado de lá, quer dizer, o plano espiritual também recebeu as bênçãos da presença de Jesus. E esses espíritos, então, fizeram questão, naquele momento, de aparecer ali e deixar a sua mensagem, a prova da imortalidade, anunciando, então, que estavam vivos. Repare que foi uma presença de Jesus que mexe na pedra, mexe na terra, mexe na pedra, mexe na natureza, no brilho do sol, né, nesse sentido, nos fenômenos da natureza, não que mexeu com o sol, quero dizer, com a nossa atmosfera, fazendo com que o ambiente ficasse escuro, né, por causa da chuva e assim tudo. E também mexe com a espiritualidade, esses espíritos apareceram para falar da imortalidade. Ali estava presente o centurião e a guarda romana. E diz a passagem que eles observando tudo isso, em especial, o centurião, observando os fatos e as atitudes de Jesus, num conjunto, eu vou pegar aqui a palavra ipsis litteris, do texto, para a gente entender melhor. Vamos lá. O centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus, observando, então tirar a conclusão em cima de tudo aquilo, de todos os fatos, de todas as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus, foi um conjunto de observação. E ele fala, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, verdadeiramente ele é justo, ele não tem erro, não teve erro, aquela condenação realmente ele não merece. Agora, ele é Filho de Deus. Aí vem que os teólogos brigam tanto com relação a isso. Se ele era romano, por que ele fala desse linguajar judaico? Então vamos lá. Nas tradições espirituais, esse centurião vai ser alguém que vai se converter ao cristianismo. Quando a gente pega vários livros chamados Evangelhos Apócrifos ou Evangelhos Gnósticos, nós vamos ver ele, aquele soldado com a lança, o Longinos, vários, eles vão se converter para o cristianismo. Há vários apóstolos que contam a vida deles e de outros personagens. Um é considerado, até dá um nome, Petrônios, o outro tem o nome de Longinos. Olha, até aí ficou no campo da suposição, das lendas, né? Mas aí vem Chico Xavier no livro Brasil, Coração do Mundo, e diz que o Longino é o Pedro II. A palavra, ele ganhou esse nome de Longinos, porque quer dizer ponta de lança de ferro. Longino é ponta de lança de ferro. Então é porque ele tinha a lança, ele enfiou a lança e para ferir o lado de Jesus, onde saiu sangue e água. É isso? Muito bem. E ali estava o centurião também. Diz o livro, então, Herculano, do Conde Rochette, eu já contei isso aqui para vocês, que o centurião, ele era da guarda pessoal de Pilatos. Mais do que da guarda pessoal de Pilatos, ele era da polícia secreta. Ele era como se fosse uma espécie de FBI, ou polícia de investigação, né? Que é a nossa Polícia Federal. E ele foi, toda vez que tinha um movimento, e qualquer tipo de movimento, Roma queria estar presente para saber que tipo de movimento que era. Tanto que Pilatos manda pegar alguns que eram rebeldes em outras situações e mata eles. E para dar exemplo, matou eles, derramou o sangue deles no próprio templo do judaísmo. Matou eles dentro do templo de Jerusalém, para deixar o exemplo. Por quê? Porque eram rebeliões que eles estavam fazendo, né? São os zelotes. Havia grupos que eram contra Roma e queriam expulsar Roma à força. Muito bem, revolucionários. E então toda vez que surgia movimento,
vinha lá a polícia secreta, os investigadores para dar uma olhada. E ele recebeu de Pilatos a autorização para fazer um dossiê completo da vida de Jesus. E ele fez. Então ele assistiu muitas pregações e muitas curas de Jesus. Agora ele deixa só de ser humano, né? E passa a conhecer os assuntos que Jesus falava, a linguagem que Jesus falava. E uma das linguagens de Jesus é que ele fala de Filho de Deus. Lá no Sermão do Monte, a mensagem mais significativa de Jesus, o discurso mais importante que ele fez na terra, daí dizer Mahatma Gandhi, que se tudo fosse perdido, só ficasse Sermão do Monte, nada teria perdido. Quando ele faz a última bem-aventurança, a sétima, ele fez bem-aventurados os pacíficos, que eram chamados filhos de Deus. Aquele que chega ao maior grau da paz é filho de Deus. Então o centurião tinha de fazer um dossiê e entregar isso para Pilatos. Por isso que Pilatos não só estava interrogando Jesus, mas tinha um dossiê, sabia em detalhes. Quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, nós vemos lá a presença do senador Rubens Lemos, que é o Emmanuel, que conversava com Pilatos, a autoridade maior que Pilatos, mas não no ambiente, porque ele não estava exercendo diretamente o cargo dele de procônsul, de senador, de senador. Então, ele deixou Pilatos na torre. Mas tudo isso fez com que ele também mandasse um dossiê para César. Tanto que é o senador Rubens Lemos que faz a descrição da imagem de Jesus que até hoje nós temos. O senador Rubens Lemos, e que Emmanuel confirma tudo isso no seu romance. Agora, o que eu quero ainda dizer é que ele estava muito bem informado da linguagem de Jesus e do dossiê que ele fez. Agora ele podia, com tudo aquilo que ele ouviu e ele escreveu, ponderar. E ponderando e vendo todos aqueles fenômenos da cruz e a atitude de Jesus na cruz, uma atitude de paz, sem arrogância, ele então chega a essa conclusão. Verdadeiramente ele é justo e, como ele falou, um representante da paz, logo um filho de Deus. Então a mensagem tem coerência. Diz o livro lá do nosso Conde Rochette, um livro chamado Herculano, traduzido pelo Manuel Quintão, que é o que vai também publicar o primeiro livro de Chico Xavier, que é Paranasse de Alentumbo, e que foi presidente da federação e diretor da federação durante muito tempo. Manuel Quintão traduz o livro Herculano e neste livro conta também algo muito interessante, que quando Jesus estava preso, ele já tinha essa ideia. Tanto que quando ele está lá, e Jesus está na prisão, para começar ele ser julgado por Pilatos, ele escuta aquele vozerio, aquela agitação, era Maria que queria estar com o filho. E ele reclama com os soldados que estavam ironizando a mulher, ela como mulher, como feminina, como fraca, né? E ele então reclama da guarda, manda ela entrar e escuta a conversa de Maria com Jesus e fica impressionado com a beleza de Maria. Foi quando então ele ficou tão envolvido com isso que ele diz para Jesus: veste a minha roupa de centurião e foge. E depois de ser preso, evidentemente que ele não iria para a cruz, ele seria degolado, porque ele era romano. Tá certo? Mas ele manda Jesus fugir. Veste a minha roupa de centurião e foge. E ele disse: de jeito nenhum, essa cruz é minha, essa cruz me pertence. Mas não é justo, olha que ele vai falar a palavra justo, não é justo isso contigo. E é como diz Sócrates, né? Já antes, queria que fosse justo, melhor assim. Então, que seja cumprido. Você também terá a oportunidade um dia, quiçá, de morrer por mim. Aí vem a nota de rodapé, que ele reencarna como John Hus, que é o Allan Kardec. Como John Hus, ele vai para a fogueira no século XV e depois reencarna como Allan Kardec. Mas é interessante que o método de Allan Kardec é o método da observação. A primeira vez que disseram para Kardec que as mesas giravam, ele disse: isso é magnetismo. Ele: não, mas ela responde pergunta, não pode. Uma coisa inanimada não pode dar pergunta inteligente. Aí falaram: vem ver, vamos lá ver. E ele foi então observar.
E esse é o método do Livro dos Espíritos, que ele vai explicar esse método no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que é um livro científico da doutrina espírita, nada mais é do que fruto da observação. Kardec observava, via o fenômeno, analisava e tirava uma conclusão e escrevia. Via, observava uma, duas vezes, fazia perguntas diferentes, perguntas invertidas, voltava depois ao mesmo assunto, analisava com médios diferentes. O Livro dos Espíritos são mais de 10 médios, ia, conferia, fazia correção, analisava tudo baseado no método ele diz, da observação. E ele diz mais que o Espiritismo ainda tem que ficar atento, observando os passos da ciência, que aonde a ciência mudar, o Espiritismo muda também e segue com a ciência, porque ele é uma doutrina progressiva que cresce com a ciência baseada no princípio da observação. Olha, foi a atitude que diz aqui, o centurião observando e analisando tudo aqueles fenômenos, a atitude de Jesus na cruz e tudo do ser que ele trazia, chegou à conclusão, esse é filho de Deus. Algo que vai fazer também, e depois que ele observa o Espiritismo, observa, analisa, escreve muita coisa, escreve sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi por causa do Evangelho que a obra dele entrou no índex. Até o Evangelho em 1864 não tinha entrado no índex. Livro dos Espíritos 57, depois completa em 1860, Livro dos Médiuns em 1861, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo em 64, vai para o índex. Tudo ainda observando, um pouco mais na frente vai ter um homem chamado Alexandre Benemérito. E Alexandre Benemérito vai falar algo extraordinário. E Jesus é o médium de Deus. Aí ele também processa, observa, analisa, vai e volta e termina a missão dele, no seu último livro, na Gênesis, pedindo autorização ao próprio autor da expressão, ao Benemérito, e se ele podia usar aquela expressão. E ele foi sendo autorizado por carta, né, como se ele quisesse mostrar bem, fruto de uma análise, de uma pesquisa, de uma observação, algo que nem era nem dele, mas que ele estava analisando e que ele gostou tanto. Aí no final, no último livro, ele diz, Jesus, o mestre de Deus. Igual como ele fez também, observando tudo, desde o início, mais os fenômenos, mais a atitude na cruz. Jesus, o Filho de Deus, fruto da observação. Tudo bem? Então essa é a carga. Outro ponto, e aí essa influência, repare, que não só vai ser naquele momento, porque o centurião vai se converter, não vai poder ficar como cristão ali naquele ambiente, né? Também tinha muito para refletir, para pensar, porque aquilo foi um terremoto na vida dele. É como se a pedra da cabeça, o crânio rachasse, tá certo? Foi completamente tomado por todas aquelas informações, e ainda vem agora a surpresa que vai acontecer, que também não passava pela cabeça dele, que é a da ressurreição. Aí Jesus ressuscita, a guarda ficou tomando conta, por ordem de Pilatos, do túmulo, e confessaram e viram que a pedra rolou e que o Cristo ressuscitou. Eles estavam ali, tendo até tapeado de várias formas, dizendo que eles estavam dormindo, impossível. Se eles estivessem dormindo, eles não podiam ver. Mas aí veio a corrupção, foram comprados por dinheiro e tal. Mas ele foge. Há um filme muito bacana que vale a pena ver, o Manto Sagrado, né? Eles também, aqueles que recebem a sorte, ficam com o manto de Jesus, né? Muito legal ver esse filme, o Manto Sagrado. Outros fenômenos aconteceram. Outro fenômeno do sudário, o fenômeno do pano de Verônica, narrado nos apócrifos, e que nós vemos nas vias sacras na igreja, em que ele enxuga o rosto de Jesus e fica a marca do rosto dele, né? Então, tantos fenômenos, tudo isso tudo de observação. Aí o romance herculano prossegue. Ele muda de nome, passa a ser chamado de João, vai para uma gruta e lá na floresta fica em meditação. E escondido no mais fundo da gruta, uma cruz. Que marcou tanto a vida dele, né? O ápice, uma cruz. E aí ele recebia as pessoas, os transeuntes, tratava, falava de Jesus, confortava, etc. Aqueles que estavam doentes,
Ele entrava, tratava, curava, e às vezes ele levava, como era o caso desse romance, lá no final da gruta, para apresentar o cristianismo na sua verdade, quando era possível. E assim viveu o chamado eremita João, que nada mais é do que o pseudônimo que ele recebeu depois da encarnação. É interessante que o livro Há 2000 anos de Emmanuel começa com uma mensagem ditada por Emmanuel em 1937, comparando o livro dele, Há 2000 anos, que é a vida do senador Publius Lemos, com esse romance herculano. E em certa altura, ele diz, e o Manuel Quintão vai publicar isso, porque o Manuel Quintão, como eu disse, é o tradutor do livro herculano. Ele vai publicar o seguinte, porque está na mensagem do Emmanuel: conheço todos os personagens desse livro herculano. Não é ficção, é um livro histórico, não é ficção. Conheço os que estão ainda encarnados na Terra, que ainda continuaram no processo de encarnação aqui na Terra, os que já estão desencarnados, que estão no plano espiritual também, nessas muitas reencarnações, e sei também daqueles outros que já estão até livres no ambiente terrestre, quer dizer, espíritos de alta envergadura, de altos planos. Então ele diz na mensagem: não é ficção. Então, está aí registrado o mesmo método de observação, para ele chegar à ideia de que ele é o Filho de Deus, que ele era justo, mesmo método que vai continuar influenciando esse grande gênio da história, esse grande avatar da história, vai continuar influenciando, e ele virá pelo método da observação para apresentar o Espiritismo, o Espírito de verdade, que é o que coordena o Espiritismo, né? Que vem em nome de Jesus e que é o próprio Jesus e assim. Ali estavam presentes também as mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia e outras que começaram em Jerusalém. As que seguiram de Jesus desde a Galileia, a palavra Galileia quer dizer jardim fechado. Aquelas que são de um nível mais evolutivo, aquelas que estão mergulhadas dentro de si mesmo, né? São mais evoluídas. Galileia quer dizer processo de meditação, mergulho em si mesmo, acompanhavam Jesus. As outras que conheceram Jesus em Jerusalém é mais ligada à Judéia. Então, a palavra Judéia quer dizer a terra do louvor, ou melhor, da religião, das muitas religiões, entre elas a religião judaica. Não é religião de interiorização de espiritualidade, é religião ritualística. Essas mulheres também seguiam com Jesus. E havia multidão que também estava ali presente. E esta multidão que estava ali presente viu o espetáculo de Judas. E depois de tudo que aconteceu, de todos aqueles fenômenos, não entenderam na grandeza tudo. Mas diz a palavra, a passagem, que saíram batendo no peito. Ou melhor, vamos pegar Lucas e a gente vai ver o efeito do teatro. O teatro como algo pedagógico. Toda a multidão dos que assistiam àquele espetáculo, vendo o que acontecia, se retirava batendo no peito. Mas é assim, quando você vai assistir um teatro extraordinário, uma peça de teatro, você sai, por exemplo, se é uma comédia, você sai contando as piadas e rindo daquilo que você viu lá e tenta repetir as piadas, etc. Se você sai assistir um drama, né? Eu me lembro, eu levei o Lucas e o Pedro e a minha esposa para ver, pela primeira vez eles foram numa obra, para ver a La Traviata completa no Teatro Municipal, né? E aí quando você olha assim, o Lucas com as lágrimas, né? Quando chega no quinto ato, que a mulher morre, aí as lágrimas correm do Lucas. Quer dizer, o espetáculo mexeu com a emoção. Talvez hoje ele não saiba a história, não entrou na história e tal, não importa, mas mexeu. Essa primeira mexida na alma e fez que um dia eu chegue em casa e eu pego ele escutando a Traviata. Olha a influência. Então, diz lá, eles saíram batendo no peito, pode não entender sobre Jesus o que aquilo significa, mas o teatro mexe, o teatro é pedagógico. Ora, foi precisamente o que fez Padre Manuel da Nóbrega, em especial Anchieta.
Como eles faziam com os índios não entendiam, tinham dificuldade de linguagem, então fazia teatro sobre a vida dos santos, sobre a vida de São Sebastião, sobre a vida de São Lourenço. E eles vendo, quer dizer, visualizando a capacidade do artista, que tem a capacidade de representar, aí a palavra persona, personalidade, máscara, de vestir muitas máscaras, emociona, mexe. Agora imagina um teatro real, que é o Teatro da Cruz, que é chamado de espetáculo, um verdadeiro espetáculo. Aquilo derramando-se em energias espirituais. É a energia a maior possível, porque ele estava num patamar e subiu para o outro, derramando vibrações para mexer com a Terra, com a evolução, com a transformação da Terra. Ao ponto de dividir a história em dois, essas pessoas saíram profundamente influenciadas pelo drama da cruz, que é, até hoje, o maior drama da história. Evidentemente que a passagem mais linda é a ressurreição, mas não é o que mexe mais com os nossos sentimentos. Raramente a gente chega na igreja e vê um Cristo ressuscitado, mas em toda a igreja tem um Cristo morto. Toda a igreja tem um Cristo na cruz. Por quê? Porque o que mexe mais com a gente, no nosso nível, faz mais efeito a dor do que a felicidade. A dor faz mais efeito. Tanto que o que tem mais ibope nas novelas, nos filmes, né? O que é? É quando há a presença do mal, da dor, da morte, do sacrifício, né? Do martírio. É isso que mexe e marca a vida das pessoas. Por isso que o fenômeno maior é da ressurreição. Mas o que mexe com a cabeça do povo no nosso nível é a cruz. Muita paz, semana que vem? Dia 15, quarta-feira. Dia 15 é feriado, quarta-feira.